Já está aqui de volta Fenelon Rocha. Fenelon, nós falamos aí da situação da oposição, da nova estratégia. Os parlamentares de oposição têm agora um novo jeito de agir. Tentar invadir o plenário e conseguir os 342 votos. Fenelon. Sim, essa é a estratégia desenhada ontem, mas o desenvolvimento do desenho não está exatamente como a oposição esperava. Mas é o que resta, é tentar agora fazer valer o direito ao voto, fazer valer essa posição de tentar constranger aqueles que gostariam de votar a favor do governo e, quem sabe, conseguir os 342. Difícil tarefa, mas não impossível, né? E esses deputados de oposição falaram à imprensa. Délio Rocha, ao vivo de Brasília, fala com a gente. Você que ouviu esses parlamentares de oposição, Délio. Boa tarde, Joelson. Mais cedo eu conversei com duas das principais lideranças da oposição e do governo. De um lado, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Rio Grande do Sul, que é da chamada tropa de choque do governo. De outro, o deputado Silvio Costa, do PTdoB de Pernambuco, que é um dos críticos mais acirrados aí do governo Temer. Os dois já sinalizavam qual seria a estratégia de cada bancada. Vamos conferir. Qual é o consenso, deputado? O consenso é aguardar que o governo dê o quórum. Nós definimos, inclusive, quem fala no debate hoje de manhã. Está definido, número, pessoas, está tudo definido. Nós sabemos, nós vamos estar aqui de plantão, nós estamos aqui no Salão Verde, nós vamos ficar unificados, vamos abrir nossa tribuna livre aqui, vamos fazer o nosso ato, vamos acompanhar o dia inteiro. Não há mais nada o que fazer. Como é que um governo que está sob pressão, o Brasil derretendo, a economia derretendo, o rombo fiscal do tamanho do oceano, com 3% de aprovação vai governar o Brasil? É só quem não quer ver. Não é possível que os parlamentares não enxerguem o que a imprensa está dizendo. É um governo que não tem mais legitimidade, né? Não tinha e agora não tem mais legitimidade para continuar governando o Brasil. E a estratégia no plenário? A estratégia do plenário vai ser um enfrentamento permanente. Nós vamos fazer com que eles... Primeira questão que nós vamos levantar agora em relação à possibilidade da acusação falar. Porque o presidente da Câmara, ele fez uma intervenção de 25 minutos do relator do relatório favorável ao Temer e mais 25 minutos do advogado do Temer. Então não vai ter contraditório. Começa aí, a coisa está errada, não tem contraditório. Nós, inclusive, estamos entrando na justiça para que haja o contraditório, certo? Nós não podemos admitir que não se produza aqui um debate. E esse debate exige o contraditório. Não dá para só o Temer falar. Joelson, eu fico por aqui, vou ficar acompanhando a sessão, mas a qualquer momento você pode me chamar que eu trago mais informações. Informações direto de Brasília, Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde em Brasília, acompanhando de perto essa discussão na Câmara dos Deputados sobre a admissibilidade ou não do processo contra o presidente Michel Temer. Fenelon Rocha, nós vimos aí os deputados de oposição falando a respeito da necessidade de contraditório. Necessidade de contraditório. Por que existe essa preocupação? O que há de peculiar nesse processo, nessa sessão, que faz com que haja, nesse momento, uma preocupação se não haverá um contraponto nesse debate? Bom, é importante que em qualquer votação, as duas partes, as duas vozes, a favor da tese em discussão e a contrária à tese em discussão, sejam ouvidas. E, no caso, não há uma voz, por exemplo, a favor da denúncia. Por quê? O relatório, ao contrário do que aconteceu na CCJ. Na CCJ, Joel, se você lembra, houve o relatório do Sérgio Sveit, que era a favor da denúncia, e a defesa do advogado de Michel Temer, que era contra a denúncia. Agora, no plenário, nós temos um relatório do deputado Paulo Abiac, que é contra a denúncia, e a manifestação do advogado do presidente, que é contra a denúncia. Então, falta a segunda voz, o contraditório, porque está 2-0. E eles vão agora que vai ter quórum, vão querer ter o direito de dizer o porquê que eles defendem a denúncia. É como se nós tivéssemos um réu sem acusador. Exatamente. Né? Então, e eles querem ser esses acusadores. Exatamente. Então é preciso que haja a acusação no sentido de defender a denúncia
contra o presidente. Nós temos aqui as informações que nós mostramos agora há pouco sobre como é que deve ser a contagem desses votos. Uma projeção da imprensa especializada. 192 votos seria, segundo a Folha de São Paulo, a quantidade de parlamentares que teriam interesse ou votariam pela admissibilidade do processo, ou seja, contra o relatório que foi apresentado por Paulo Abiakel. Fenelon Rocha, esse número pode crescer ou nós vamos estar aí em torno de 190, 191 deputados? Deve crescer e deve crescer de forma razoável. Agora, tem que crescer muito, quase 200 votos a mais para poder, quase 200 não, mas quase 150 votos a mais para poder valer e fazer com que a denúncia siga adiante. Então, é um número que é bem maior dos que se manifestaram a favor do presidente, portanto, contra a denúncia, mas está muito longe de ser o número necessário para que a denúncia siga adiante. Nós temos aí no Estadão, também fez uma projeção de que 190 parlamentares votariam pela admissibilidade do processo. Também é uma projeção que também está muito aquém. Muito aquém, porque esse número tem que chegar a 342. 342. Houve um fato novo. A decisão do PSDB de votar ou orientar os seus parlamentares a votar contra o presidente Michel Temer a favor da admissibilidade do processo. Isso muda muito o cenário, Fenelon? Não muda muito. Tem uma curiosidade. O PSDB orientou para votar contra o relatório feito por um membro do PSDB. Mas já se avaliava que o PSDB tinha, dentro da sua bancada de 46 membros, 26 a favor da denúncia e 20 contra. Deve manter por aí, talvez, com a liberação, cresça um pouquinho mais. Aliás, essas bizarrices partidárias a gente viu durante esse processo. Um relator do PMDB que votou contra o presidente do PMDB, que é do PMDB, e um relatório aprovado pelo PSDB, que agora recebe um voto contra do seu partido. Mas que o relatório é a favor do presidente. Mas o relatório é a favor do presidente. Vai entender essa vida partidária brasileira. Essa movimentação política toda. Só com a sua ajuda e a ajuda do Délio Rocha para a gente conseguir entender, viu, Fenelon? Esses fenômenos todos. Fenelon, você volta daqui a pouquinho com a gente? Tá ok. Conto com você para arrematar, inclusive para nós ouvirmos também os deputados de situação, que também se manifestaram agora há pouco, e Délio Rocha traz as informações para nós. Daqui a pouco volto com você, Fenelon Rocha.